Seja bem-vindo a mais uma aventura da conquista psicológica do mal, de Heinrich Zimmer. Nós estamos dentro do ciclo dos 4 romances do ciclo do Rei Arthur, dentro do romanceiro de Lancelot. Hoje vamos ver o 3º episódio de Lancelot. Espero que você tenha a oportunidade de estar acompanhando com a leitura e espero que esteja curtindo essa viagem por um universo mágico que é o universo da mitologia arturiana. Essa é a história de Lancelot que particularmente eu mais gosto. Acho ela muito carregada de significados, muito bela. Hoje nós vamos falar a respeito da única ocasião em que Lancelot uniu-se a outra mulher que não a sua amada rainha Guinevere, a qual ele estava ligado por uma paixão meio doentia que foi fatal para si próprio, para a sua gesta como cavaleiro. Bom, só retomando um pouco, lembrem que na nossa última conversa nós tínhamos o cavaleiro Balin, que foi o primeiro a usar a espada, que depois pertenceria a Lancelot e mais tarde ao seu filho Galahad. Nós vimos que o cavaleiro Balin deu um golpe doloroso contra um rei que era considerado extremamente virtuoso. Imaginem que esse golpe doloroso que Balin deu não foi contra um rei externo, mas contra aquilo que ele tinha de mais valoroso e mais virtuoso dentro de si. Foi um golpe contra a sua própria sabedoria, contra a sua própria virtude. E esse golpe doloroso causou nele um prejuízo do qual ele jamais se recuperou e que o levou à morte. A sua ferocidade, a sua violência predominou sobre o seu bom juízo, pelo seu bom discernimento e pelos bons sentimentos que possuía, como todo cavaleiro arturiano possuía. Aqui Lancelot, vamos ver que ele vai ser também golpeado. Ele porta a mesma espada e também é vítima de um outro golpe doloroso, que é o golpe do descontrole sobre as suas paixões. Ele passa a vida inteira atado a uma paixão pela rainha Guinevere, esposa do seu rei Arthur. Ele a conhece no momento em que a conduz, ainda noiva, até o casamento, e ali ele é tomado por uma paixão totalmente acima da sua vontade, que não o deixa jamais unir-se a nenhuma mulher. Mas houve uma exceção, e nós vamos contar exatamente a história dessa exceção. Uma ocasião, Lancelot havia acabado de combater com Tristan, aquele Tristan da Isolda, que é um outro ciclo arturiano muito interessante, o ciclo de Tristão e Isolda. Comentei inclusive com vocês na palestra passada que Tristão e Lancelot têm uma coisa muito forte em comum. Ambos amam uma mulher casada com o seu rei e ambos são escravos desse sentimento que nunca cessa, dessa paixão que nunca cessa. E os dois se enfrentam e exatamente porque vivem o mesmo drama, nenhum dos dois consegue ser vitorioso. Eles acabam o combate terminando num empate, onde os dois se confraternizam e trocam armas. Depois desse combate contra Tristan, Lancelot resolveu partir caminhando pelo reino em busca de aventuras. Na verdade, o que acontecia é que Lancelot fugia de Camelot, fugia de encontrar a rainha para não cair em tentação. Então andava andando pelos 4 cantos do mundo conhecido, procurando gestas heróicas, procurando desafios. Numa ocasião, ele se aproxima de um local onde havia uma maldição. Um dragão, uma gigantesca serpente que morava dentro de uma espécie de sepulcro, dentro de um túmulo. Ela saía dali periodicamente e saía devastando a região, matando inúmeras pessoas. Mas havia uma profecia. A profecia dizia que um dia passaria por ali um cavaleiro tão forte, um leopardo, que derrotaria aquela serpente e daria origem ao leão, que é um aperfeiçoamento do leopardo com a nobreza de um rei. Ou seja, o que queria dizer essa profecia? Que um dia Lancelot passaria por ali, derrotaria aquela serpente, ele é o leopardo, e se uniria à princesa local e daria a luz com ela ao mais perfeito dos cavaleiros, Galahad, que seria o leão, aquele que era predestinado a conquistar o Graal. Aí começa uma parte maravilhosa do ciclo arturiano, que é a demanda do Santo Graal. Lancelot não era o homem apropriado para isso, ele era só o leopardo. Era necessário que nascesse o leão. Quando ele passa por aquela região e ouve falar desse monstro, tomado pelo seu desejo de aventuras,
Ele vai lá, vê a profecia escrita sobre a lápide e ainda assim remove a lápide e o dragão sai lá de dentro e os dois travam um combate terrível, onde ele acaba por matar o dragão. Quando ele está extenuado, caído, se recuperando do combate, aparece o rei daquelas terras, que é o rei Pélis. É interessante que esse rei Pélis, ele tem uma semelhança em alguns aspectos com o último rei que vimos na aventura de Balim. Ele lembra o rei Pelan. Era também um rei muito nobre, muito virtuoso, tinha também alguns poderes e ele tinha uma característica muito especial. Ele era herdeiro de José de Arimateia, que teria sido o personagem, segundo a tradição, que teria levado o cálice da Santa Ceia, o Graal, para as terras da Bretanha. Portanto, ele era descendente de José de Arimateia e guardião do Santo Graal. É interessante isso porque vocês vão ver que houve uma combinação desses dois personagens, Pelan e Pélis, para formar Anfortas, que no mito do Parsifal de Wolfram Voechenbach é aquele que guardava o Graal, mas ao mesmo tempo que foi ferido pelo golpe doloroso. Então esse rei Pélis, quando chega, vê que o dragão tinha sido morto, ele se dirige a Lancelot e o trata muito amavelmente. Era um jovem nobre, herdeiro de um rei, do rei Ban de Benoic, e ele o trata como um nobre, convida-o a ir até o seu castelo. E fica pensando, bom, a primeira parte da profecia foi cumprida, mas esse cavaleiro, apaixonado como é pela rainha Guinevere, jamais se deitará com a minha filha para gerar o neto de que eu necessito, para cumprir a parte mais importante da profecia. E ele leva Lancelot, manda que ele seja banhado, o traz para um banquete, mas ao mesmo tempo se preocupa. Esse homem com certeza partirá amanhã, e a profecia ficará por ser cumprida. Havia ali uma jovem, porém, que era conhecida como a maior feiticeira daquele momento histórico, uma jovem chamada Briseis, que se aproxima do rei em particular e diz: Majestade, queres que esse homem passe uma noite com vossa filha? Ele diz: bom, é claro que eu quero. Todos nesse reino esperam por isso. Então, pode deixar que eu vou obter as condições para fazer com que se cumpra esse seu desejo. O rei estranha um pouco, porque acha aquilo meio impossível, mas deixa que ela tente. Ele também, dotado lá dos seus poderes, da sua intuição, sabia que Lancelot havia juramentado o seu amor por Guinevere e que jamais se uniria conscientemente a outra mulher. Bom, no meio do jantar, essa dama, então, Brises, ela faz anunciar entre aqueles convivas que a rainha Guinevere de Camelot estava bem próxima dali, a algumas milhas. Tinha ido para se hospedar e conhecer o castelo de Casey. E ao ouvir isso, Lancelot fica muito animado e planeja, após terminado o jantar, imediatamente cavalgar na direção da sua rainha. E assim o faz. Termina todo o banquete, faz as honras para os convivas e imediatamente monta o seu cavalo e vai em direção ao castelo de Casey. Chegando lá, quem já estava lá, disfarçada, mais uma vez Brises, a feiticeira. E quando ele chega e pergunta onde está a rainha, ela o conduz até os aposentos da rainha. Na verdade, quem estava ali era Elaine. E antes que ele entre, ela oferece a ele um copo de vinho. Esse copo de vinho continha uma poção mágica que fazia com que ele ficasse embriagado e inconsciente o suficiente para não perceber quem era a mulher a quem ele se uniria. Ele toma então essa taça, entra nos aposentos, um aposento escuro com as janelas cerradas, e ele se une a Elaine e não percebe que ali não havia sua rainha Guinevere. Passam a noite juntos e naquela mesma noite Elaine concebe aquele que virá a ser Galahad. Só que pela manhã, quando Lancelot se levanta e abre as cortinas, o feitiço cessa e ele volta à sua consciência. Quando ele olha para trás, ele vê que a mulher que estava com ele na cama não era Guinevere. E fica enfurecido, ameaça matá-la. Ela pede misericórdia e diz que era filha do rei Pélis e que tinha sido pedida pelo pai que ela fizesse aquilo. Oferecesse a sua virgindade para que gerasse o homem perfeito, o homem predestinado à conquista do Graal, aquele jovem
cavaleiro mais perfeito que haveria no mundo, segundo a profecia. Pede que ele parta o mais rápido possível, e ele assim o faz, bastante constrangido pela situação, mas toma com a sua armadura, sua montaria e parte dali. E Elaine fica. Depois de algum tempo, vem à luz então o bebê tão esperado, Galahad, o jovem predestinado. Essa história corre pelos reinos e Guinevere fica sabendo que havia nascido um filho de Lancelot. Lancelot explica a ela que tinha sido enganado por um feitiço, mas ainda assim a deixa muito enciumada por Lancelot ter se unido a outra mulher. Passa-se algum tempo, não muito, e Elaine, com a sua comitiva, resolve visitar o reino de Camelot. E penetra então nas portas do castelo. Todos se admiram porque não havia jovem mais bela do que Elaine. O próprio Lancelot o reconhece. Não havia jovem mais bela e mais sábia. Disse que naquele tempo não havia uma jovem que tivesse mais sabedoria do que Elaine. Ela entra, cumprimenta Guinevere, se hospeda no castelo, e Guinevere fica muito enciumada e combina com Lancelot que ele passasse aquela noite nos seus aposentos, para que ela soubesse que ele não estaria com Elaine. Mais uma vez, Brises, sabendo que a sua senhora Elaine amava perdidamente Lancelot, providencia para que aquela noite fosse passada na companhia dela e não da rainha. Vai aos aposentos de Lancelot como se fosse uma aia da rainha Guinevere, chama ele, leva-o até os aposentos de Elaine e mais uma vez ele fica com aquela dama, inconsciente, achando que estava nos braços da rainha. No meio da noite, ele dormindo, sonâmbulo, começa a falar alto e começa a falar a respeito do seu amor por Guinevere. E Guinevere, que estava no aposento ao lado, reconhece a voz dele, ouve e desperta e começa a tossir. Ele, reconhecendo a tosse dela, desperta e mais uma vez percebe que tinha sido enganado. Aí ela entra no seu quarto e diz que ele estava expulso de Camelot, que ela jamais queria vê-lo novamente. Ele fica tão enlouquecido com aquela declaração da rainha que cai desfalecido no chão e corre para um dos aposentos e se atira pela janela. E lá embaixo, caindo em cima de um monte de espinhos, se machuca bastante e sai correndo feito um louco a pé, inconsciente, perde a razão diante desse terrível fato de ter sido rejeitado pela mulher que ele amava. Elaine recrimina a rainha por ter feito aquilo, porque mostra que ele havia enlouquecido e que, portanto, ambas o tinham perdido, e parte dali o quanto antes. E assim se passa o tempo. Passa-se algum tempo, até que, num determinado momento, Lancelot, errando como um mendigo, totalmente enlouquecido, vivendo como um bicho, acaba inconscientemente chegando próximo ao bosque do castelo do rei Pélis e desfalece ali. Eis que Elaine, com as suas damas de companhia, passam por ali e veem o jovem desfalecido, desfigurado como um bicho, errante, enlouquecido, e Elaine fica muito entristecida por aquilo. Ela e Brises vão e falam com o rei Pélis. Brises faz com que ele fique adormecido por mais 1 hora. O rei faz um pequeno séquito, onde alguns homens vão carregando Lancelot até a torre do seu castelo. Exatamente nessa torre do castelo do rei Pélis ficava o Graal guardado. Ele era o herdeiro dessa relíquia sagrada. Ele pede que um sacerdote, ele deita Lancelot ao lado do suporte onde se encontrava, do pedestal onde se encontrava o Graal, e pede que um sacerdote descubra o Graal. Automaticamente o poder da joia sagrada cura Lancelot de toda a sua inconsciência, de toda a sua loucura. Quando ele desperta, ele estava plenamente consciente de novo, mas com o corpo muito machucado, muito sofrido pela maneira como tinha vivido. Ficaria 15 dias no leito, sofrendo várias dores, até que se recupera. Quando ele se recupera, ele vira para Elaine e pede que ela consiga para ele permanecer ali, no reino do rei Pélis, porque ele jamais pretendia voltar ao reino de Camelot. E ela consegue isso. Então o rei Pélis, questionado pela filha, concede a Lancelot um castelo de Blian, chamado da Ilha da Felicidade, porque nesse castelo, cercado por um rio a toda a sua volta,
havia as condições mais ideais para que um homem vivesse feliz. E mais ainda quando tinha ao seu lado uma mulher que o amava tanto quanto Elaine amava Lancelot. E ele se recolhe lá, então, cercado da mulher que o amava, cercado de donzelas, de cavaleiros que fazem a sua guarda, e passa 15 anos aí. Anos felizes, sim, mas sempre cercado pela angústia da saudade da rainha. Em determinados momentos do dia ele parava e ficava quieto olhando na direção de Camelot, e todos sabiam no que ele pensava. Num determinado momento ele pediu que ele fosse chamado a partir dali como o cavaleiro que transgrediu, fazendo menção à sua traição de Guinevere. E para Elaine era uma grande tristeza ter que tratá-lo dessa maneira, e ele fazia questão de ser tratado dessa maneira. Essa angústia, que permaneceu mesmo no meio da felicidade de 15 anos, cessou quando, num determinado dia, 2 cavaleiros da Távola Redonda passam por lá para pegá-lo, amando da rainha Guinevere, que também morria de saudades. Guinevere pede que ele venha com esses cavaleiros, e ele, mais do que rapidamente, desconsiderando todo o amor daqueles que o cercavam, parte dali, arma-se, toma sua montaria e parte novamente em direção a Camelot. Depois de retornar para Camelot e continuar com a sua devoção pela rainha Guinevere, Lancelot, já mais idoso, volta a ter um outro quase romance com uma segunda Elaine, a segunda Elaine da sua vida. Isso é curioso que vocês vão perceber que ele combate com Tristan, e Tristan é quase que um reflexo seu, vive o mesmo drama. Da mesma maneira que para Tristan existiram 2 Isoldas, a segunda Isolda da sua vida, a Isolda das mãos brancas, para Lancelot também aparece uma segunda Elaine, a Elaine das mãos brancas, a Elaine a Branca, que era filha de um cavaleiro, Bernard de Astolat, e esse Bernard convida todos os cavaleiros daquela região, os maiores, para travarem um combate, para ver quem era o guerreiro, o cavaleiro mais destemido, ou melhor no combate. E Lancelot se apresenta, logo sua filha se apaixona por ele, ainda já não sendo mais um homem jovem. Sua filha, a bela Elaine de Astolat, pede que ele lute levando o seu lenço, que ela fosse a dama pela qual ele combatia. Isso era muito comum. Os cavaleiros levavam o lenço de uma dama e combatiam no nome dela. Da mesma maneira que Lancelot se sentiu um pouco tímido de negar, que afinal de contas se tratava da princesa daquelas terras, ele também sabia que Guinevere estaria presente e que ele não poderia lutar com o lenço de outra dama em nome de outra dama na presença da rainha Guinevere. Então ele recebe do senhor das terras, Bernard de Astolat, o escudo de seu outro filho, irmão de Elaine, para que ele não fosse reconhecido, e luta com uma capa que não deixava que ele fosse visto, fosse reconhecido. Luta com o lenço de Elaine. Combate e é vencedor de todos os cavaleiros da Távola Redonda e de todos os outros que se apresentam ali. Lembrem que Lancelot tem como característica ser condenado a não ser vencido jamais. Então ele derrota todos. Num determinado momento, quando ele combate o último guerreiro, que era um jovenzinho recém-admitido à Távola Redonda, que era Borror, ele derrota também Borror, mas é seriamente ferido. Interessante porque esse Borror era um cavaleiro puro que futuramente vai acompanhar Galahad na demanda do Graal. E talvez ele não tivesse a experiência necessária para combater Galahad, mas a sua pureza faz com que ele seja o mais difícil dos cavaleiros a ser vencido. E imprime uma ferida significativa a Lancelot. Terminado então o combate, Lancelot, ferido, é levado a uma caverna, onde havia ali um cavaleiro antigo que se dispõe a tratar dele. Mas Elaine vai ao seu pai e diz: eu quero que ele seja tratado por mim nos meus aposentos. E o pai concede isso. Lancelot, desacordado, é levado aos seus aposentos e ela cuida dele. Quando ele se recupera, vira para ela, agradece muito e pergunta se ela quer que ele lhe pague pelos cuidados que fez com ele. Elaine, muito magoada e ferida, porque evidentemente o amava e não escondia isso, diz a ele que não desejava absolutamente nada dele e que ele partisse naquele mesmo momento. E ele, mesmo sabendo que ela o amava, uma jovem belíssima, mais uma princesa na sua vida,
Ele não pensa duas vezes. Novamente monta no seu cavalo e se dirige em direção a Camelot. Elaine fica muito sentida, muito ferida com isso. Após a partida de Lancelot, em 10 dias, ela falece, morre de amor, decepcionada por ter sido tão rejeitada pelo amor da sua vida. E aí ela é colocada numa barca e vai descendo o rio que conduz até Camelot. Quando seu corpo chega, ela é uma belíssima dama deitada numa barca, tendo na mão um lírio e na outra mão uma carta. Tudo foi feito exatamente como ela pediu. Foi colocada nessa barca com um lírio em uma mão e na outra uma carta. Quando ela chega em Camelot, todos percebem a beleza da jovem, tomam a função de sepultá-la. Ela é conhecida como a Dama do Lírio, mas quando eles tomam a carta na sua mão que abrem, era uma carta de amor a Lancelot, onde ela falava do seu enorme amor pelo qual ela tinha entregue a sua vida. Lancelot fica um pouco constrangido com a história, conta a todos o que tinha acontecido e ela é enterrada. Mais uma vez ele perde a oportunidade de ter consigo uma dama que o amava perdidamente. Vamos falar um pouco sobre o simbolismo de tudo isso mais adiante. Para aqueles que gostam da literatura ligada ao mito arturiano, Elaine de Astolat ficou conhecida como Lady of Shalott. E com esse nome, Tennyson, o poeta, dedicou a ela um lindo poema e vários pintores dedicaram vários quadros. Eu chamo a atenção para o quadro de John William Waterhouse, que tem exatamente esse título, Lady of Shalott, um lindíssimo quadro. Foi um tema sempre muito relembrado, a dama do lírio, a dama que entrega a sua vida por amor. Seymour vai continuar comentando em relação a isso que existe um detalhe que é curioso. Nós estamos em plena Idade Média e o moralismo aí é muito rigoroso, não precisa ser dito. Mas essa relação de amor de Lancelot com uma dama casada, que é Guinevere, não desperta tanta crítica moral quanto seria de se esperar. Durante toda a Idade Média, compreendia-se que o amor dos dois, na verdade, não era uma escolha, era uma imposição. Era uma paixão louca que os unia. Os dois eram condenados àquele amor. E como condenados, enfeitiçados, eles não tinham outra chance. E por isso, Lancelot se torna um personagem tão importante no imaginário universal. Ao invés de se tornar um simples adúltero do rei que tanto o amava e estimava, traidor do rei, ele se torna um homem enfeitiçado e que teve a vida destruída por um amor proibido. E dessa forma é aceito, e dessa forma cruzou a história, o mais galante cavalheiro de todos os cavaleiros da Távola Redonda. Embora não fosse o predestinado, foi um personagem que marcou pela sua força, pela sua galanteria. Agora parem para imaginar um pouco, uma coisa interessante, porque todo mito arturiano é recheado de símbolos, como qualquer grande mito. E principalmente o eixo é o eixo de Arthur, Guinevere e Lancelot. Como já falamos em outra ocasião, se nós pegarmos os três mundos, a representação grega dos três mundos, nós temos Nous, que é o elemento espiritual do homem, o elemento mais nobre, Psique, que é o elemento das emoções, dos pensamentos concretos, e Soma, que é o corpo físico e energético do homem. O homem seria composto por esses três centros. E, na verdade, a psique é muito comum que seja representada por um personagem feminino. Nesse caso, é Guinevere. Imaginem vocês, Lancelot, que está ligado ao plano físico, é um filho das águas e não do fogo, ele não teria condições de entender a nobreza de um rei como Arthur. Arthur era o próprio símbolo da espiritualidade, da nobreza absoluta. Só tem uma maneira de ele entender Arthur e de ver Arthur. É através da própria psique. Então, existe uma maneira de vermos a Deus quando não temos nível para uma visão mais profunda. Vemos a Deus em nós através dos seus atributos na nossa psique. Nossos sentimentos mais elevados, nossos pensamentos mais elevados. E assim é. Imaginem o seguinte, se Guinevere não fosse rainha, se Guinevere não fosse noiva de Arthur quando Lancelot a conheceu, certamente Lancelot não a amaria. Ele amava Arthur através dela do pouco que ele percebia de Arthur.
E ele, através desse símbolo do espiritual que era Guinevere, ele, ao invés de gerar um elemento de transição para que ele chegasse a entender o espiritual, ele gera uma paixão. Ele se apega fatalmente a ela e não vê nada além dela. Esse amor por Guinevere, convertido numa paixão obsessiva, faz com que Lancelot não veja o espírito, inclusive o traia. E isso é curioso, é bem interessante. Quantas vezes na história nós nos apegamos a um ideal espiritual que nós mais intuímos do que vemos? Encarnamos esse ideal espiritual numa causa, uma causa fraterna, uma causa religiosa, um ser humano que conduziu a alguma causa, um objetivo de luta pelos desfavorecidos, pelos mais necessitados. E pegando esse ícone, esse símbolo, nos apegamos tanto a ele que perdemos qualquer referência com a ideia que ele simboliza. E passamos a ter, em relação a esse símbolo religioso, esse símbolo político, esse símbolo social ou humano, uma relação de fanatismo. Ou seja, eu já não luto mais pela humanidade, pelos pobres ou oprimidos. Eu luto por um símbolo, por uma ideologia, com a qual eu desenvolvi uma paixão fanática e não vejo nada além dela. O que eu pretendia, que era a fraternidade, foi embora. Eu me apaixonei por algo que, a princípio, simbolizava essa fraternidade, mas que, com o passar do tempo, pela minha paixão, gera cegueira. Eu me apaixono pela coisa em si. Me apaixono por esse líder e começo a fazer um culto à personalidade. Me apaixono por essa figura histórica, ou por essa figura religiosa, ou por essa figura política, ou por uma ideologia qualquer. E ao invés de ver através deles uma ideia maior, um ideal maior, não vejo mais nada. Isso gera um fanatismo, uma cegueira, que é sempre destrutivo e fatal. Pela virtude de Lancelot, pelo quanto ele era bravo, pelo quanto ele era leal no combate, por quanto ele era prestativo em relação a todos que necessitavam da sua espada, ele teve da vida outras chances. Ele teve chance de se conectar novamente ao divino dentro de si, através de uma dama que era absolutamente idealista. Nada queria senão que a sua vida, que tudo aquilo que já tinha de mais precioso fosse dado para gerar um homem novo e melhor. Elaine, filha do rei Pélis, era absolutamente altruísta. Ela queria apenas que através do seu corpo nascesse um homem novo e melhor. Queria dar a sua vida por criar uma humanidade melhor. Ela era uma idealista, mas Lancelot não foi capaz de reconhecer o divino através do idealismo puro e legítimo de Elaine. Não foi capaz de ver através dela a possibilidade de um acesso não fanatizado, mais limpo à ideia do divino em si. Ele não a reconheceu. Depois disso, a vida, você não reconhece uma idealista, uma buscadora da sabedoria, uma filósofa. Vamos dar uma coisa um pouco menor, uma bela dama que te oferece uma vida doméstica, pacífica, confortável, com filhos, uma vida de um homem normal, de um bom cidadão. Que aí vinha Elaine de Astolat, que o amava verdadeiramente, estava disposta a dedicar a sua vida a ele, mas ele também já não reconhece a possibilidade de acesso ao divino por esse meio, e também nega essa dama, nega um amor tão grande que não conseguiu sobreviver à sua rejeição, e continua preso a essa idolatria, a algo que um dia, nós poderíamos comparar Guinevere a algo que um dia foi uma fechadura, ele via através dela o divino, mas em outro momento se torna um objeto de fanatismo, se torna um objeto de idolatria. Aquilo através do qual, num primeiro momento, ele via Arthur, em outro momento já não lhe deixava ver mais nada. Então nós vemos Lancelot como o cavaleiro, que ao querer buscar o divino através de um símbolo, perde a visão do divino e faz desse símbolo um fanatismo. Percebam que isso é interessante e não é incomum acontecer. Uma coisa que sempre citamos no nosso curso de Filosofia em Nova Acrópole, é o que eu uso aqui porque deixa essa ideia de Lancelot mais clara, é aquela lição de voo dos gansos, os patos quando migram, que voam em V. Vocês sabem que aquilo que é para vencer a resistência do ar, é uma lição de aerodinâmica. É curioso porque a maneira como eles voam, todos eles, digamos que eles estão migrando em direção ao sul.
todos eles, naquela posição em V, sabem do líder que está diante deles, mas também têm a visão da meta, do alvo, eles veem o sul. Isso é muito diferente se eles voassem em fila, porque já não teriam a visão da meta, do alvo, já não veriam o sul, veriam apenas a nuca do seu companheiro adiante. Esse exemplo tão prosaico, ele é muito interessante, porque é exatamente o que acontece com aqueles que se fanatizam. Já não tem mais a visão da meta, mas apenas do símbolo que representa a meta que está diante deles. Não veem o fim do processo, mas apenas aquele que vai à sua frente, aquelas ideias que vão à sua frente, aquela instituição que vai à sua frente. E com isso se cegam. E daqui a pouco já não trocam mais esse líder que vai à frente pelo próprio destino para onde iam. São capazes de acompanhá-lo em qualquer direção, perdem a sua meta maior. Um dos símbolos de liderança é o voo dos gansos. Todos eles vendo o destino. O que acontece com Lancelot claramente, ele já não vê mais o destino, ele já não vê mais Avalon, ele não vê mais o Graal, ele vê apenas alguém que estava à sua frente no caminho em direção ao Graal, Guinevere, e a toma como meta em si e perde o seu referencial maior, de tal maneira que se torna indigno da demanda do Graal. Pensem um pouco sobre isso. Quando nos apegamos a intermediários, inevitavelmente caímos em fanatismos. Todo aquele que vai à nossa frente pode ser um bom condutor, mas não nos libera da visão do alvo para onde nos encaminhamos. Essa é a lição que Lancelot nos ensina hoje. Nem através do idealismo, nem através de um amor verdadeiro, ele não é capaz mais de encontrar o seu próprio eu divino. Ele já não é mais capaz de vê-lo. A vida lhe deu todas as oportunidades e ele sucumbiu. Bom, hoje ficamos por aqui e na nossa próxima gravação veremos o último episódio do romanceiro de Lancelot, antes de nos lançarmos mais adiante, que é Merlin. Merlin é o próximo personagem. Muito obrigada e um abraço a todos vocês.